Rituais de seitas satânicas são realizados por todo o mundo. Alguns desses incluindo crimes inexplicáveis e que chegam a abalar toda uma sociedade. E é justamente a respeito de um desses casos que nós iremos conversar hoje em nossa série Vídeo Mistério. O nosso relato de hoje vem de uma pequena cidade no interior da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ou seja, Beaufort. E tudo aconteceu durante o ano de 1974, quando, em uma determinada época desse ano, uma série de crianças com a faixa etária entre 5 a 12 anos começaram a desaparecer misteriosamente, não só dentro daquele pequeno condado, como em toda a região ao redor. Apavorados, os pais tiveram pouco suporte da polícia local, é bem verdade. Mas com o crescimento do número dessas crianças desaparecidas, até mesmo a polícia estadual começou a se interessar pelo caso e colocar 2 investigadores para estar seguindo a trilha do que estava de fato acontecendo naquela pequena cidade americana. Essas investigações perduraram por cerca de 4 meses, quando o policial Gary Smith justamente começou a estranhar o comportamento de algumas pessoas que moravam dentro da própria cidade, que se reuniam semanalmente em uma espécie de clube de golfe. Mas as reuniões não eram para falar a respeito do esporte, e sim para práticas, as quais eles utilizavam inclusive um linguajar em códigos para mencionar os seus planos macabros. Com o passar de algumas semanas, o policial Gary Smith, juntamente com o seu companheiro John McIntyre, começaram a seguir as trilhas desse grupo, que tinham entre eles não apenas empresários, mas até mesmo empregadas dos seus próprios patrões, que faziam serviços domésticos para eles, e até mesmo o próprio presidente do clube de golfe da cidade, que emprestava o local para essas tais reuniões. Com tantas investigações e também com o crescimento dos desaparecidos, que a essa altura já chegava a cerca de 32 crianças que estavam sumidas, um dia, eis que o policial Gary conseguiu identificar uma residência que estava à venda e que pertencia a uma dessas pessoas do grupo. Ele imediatamente, com um mandato, conseguiu entrar na propriedade, e o que ele acabou encontrando no porão deste casario foi algo extremamente bizarro. Existiam máquinas de tortura espalhadas para todos os lados, bem como pedaços de carne humana e até mesmo alguns esqueletos, bem verdade, de pessoas adultas. Mas, imediatamente, com o apoio da polícia local, conseguiram isolar o local. Era apenas o início de um quebra-cabeça que deixaria todo o Estado americano de boca aberta. O dono da propriedade era apenas um vassalo, digamos assim, apenas um simples membro que seguia ordens do grande clã de bruxaria que adorava o demônio ao qual estava atuando naquela região. O mesmo homem, que se chamava Selton Carmahal, disse às autoridades, na época, que ele apenas estava cumprindo ordem.
e conseguiram chegar de fato a 3 grandes empresários da região que eram os grão-mestres, digamos assim, de toda essa seita satânica. Quando toda a quadrilha ligada a esse ritual de bruxaria acabou sendo presa, eles conseguiram identificar que muitas dessas crianças, se não a maioria, haviam sido de fato raptadas para rituais macabros. Muitas delas não se tinha mais pistas, afinal de contas, após os pequenos serem utilizados como oferendas, os corpos eram simplesmente incinerados. Somente 4 cadáveres de menores conseguiram ser, digamos que, reconhecidos por seus familiares, os mesmos que tinham sido enterrados em uma montanha próxima do local ao qual eles faziam esses sacrifícios, ou seja, o porão desta casa. Curiosamente, essas crianças que tinham idade entre 5, 7 e 9 anos, que foram identificadas, não foram de fato cremadas assim como as outras. Os rituais incluíam não só adoração ao demônio, como algo também que envolvia rituais de libertinagem, oferendas a santos pagãos, como eles reconheciam, e até mesmo a adoração a anjos caídos, como é identificado no próprio relatório do caso na época. As pessoas foram identificadas, mas, no entanto, apenas 3 deles cumpriram pena. Dentre eles, o próprio dono da casa e o senhor Calhoun McIntyre, que era o tal presidente da seita que acabou pegando prisão perpétua nos Estados Unidos. Preso em 1975, ele cumpriu essa pena até 1983, quando ele acabou falecendo vítima de ataque cardíaco em uma prisão na própria Carolina do Norte. Bem, meus amigos, de fato é estarrecedor nós pensarmos o tão quão a mente humana pode ser doentia, como nesse caso que nós relatamos hoje. No entanto, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui em mais um vídeo mistério e deixando a dica para que vocês acompanhem a playlist da série, a qual estou deixando aqui mesmo na descrição. E por hora, eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.